Bom dia a todos. Estamos aqui de volta, canal da Missão Ressignificar. Que a glória, o poder e o amor do nosso Pai, do Filho, seu Filho Jesus Cristo, esteja com todos. Agora são 5h30 da manhã e nós estamos aqui de frente para esse mar maravilhoso, ao som de passarinhos que já estão acordados já há algum tempinho, ainda quando estava escuro. E esse som, além dos passarinhos, nos faz lembrar de Ezequiel 43, versículo 2, que fala que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Mas nós não estamos aqui hoje para falar desse versículo, dessa passagem. Nós estamos aqui hoje para darmos continuidade à terceira parte da palavra ser o melhor pode não ser a melhor opção. Já tivemos a introdução, já tivemos a palavra da sabedoria e agora é a palavra do conhecimento. E como eu já disse no outro vídeo, conhecimento e sabedoria, elas andam ali juntinhas e na maioria das vezes, em grandes partes da Bíblia, elas aparecem juntas. E hoje nós vamos ler novamente o versículo que começamos, o versículo principal, que é Provérbios 24, 3-5, e que diz: com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deletáveis. O homem sábio é forte e o homem de conhecimento consolida a força. Amém? Tem uns mosquitinhos aqui, até agora há pouco não tinha. E quando estiver passando a mão por aqui, perdoem, mas é porque eles estão atrapalhando. Então vamos lá, conhecimento. A palavra conhecimento, ela tem origem no latim, lá na Roma Antiga, e ela vem de cognoscere, que pode ser traduzida como conhecer ou saber. E o que nós queremos trazer aqui a respeito desse conhecimento, assim como a sabedoria, é os pescadores, o povo já está se movimentando aqui das pousadas, mas glórias a Deus, vamos dar continuidade. O que quero trazer aqui hoje é a respeito do conhecimento de Deus. É a respeito do conhecimento, tratar sobre o conhecimento de Deus. E nós vamos começar com o versículo que está no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: que seus corações sejam confortados e estejam unidos no amor, e para todas as riquezas da plena certeza de entendimento, para o reconhecimento do mistério de Deus, e do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que me chamou a atenção, que o Senhor colocou em meu coração, a respeito do conhecimento que está nesse versículo, é que esse conhecimento ele está escondido em Deus, e Deus nos dá uma forma e uma condição de encontrar este conhecimento que está escondido nele. Observe que ele fala que seus corações estejam confortados e estejam unidos no amor, e para todas as riquezas da plena certeza de conhecimento, para o reconhecimento do mistério de Deus. Então, ele vai falar em unidade e vai falar em amor
entre aqueles que estão buscando ao Senhor. E aí ele vai falar que, por qual motivo? Para que todas as riquezas da plena certeza de entendimento para o reconhecimento do mistério de Deus. Então Deus está falando aqui que Ele está nos dando uma riqueza para que a gente possa reconhecer, para que a gente possa reconhecer os seus mistérios e através de quê? De que forma? De uma certeza de entendimento. E essa palavra certeza, ela pode ser também traduzida como convicção. Então, uma plena certeza ou uma forte convicção. E aí a gente encontra algo na Bíblia exatamente com essas duas palavras, certeza e convicção, que está lá em Hebreus 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, aqui, basicamente, o que está acontecendo? Deus, ele está nos dando uma riqueza, uma fé, está nos dando uma riqueza de fé, para que a gente possa reconhecer os seus mistérios, para que a gente possa encontrar um tesouro. Ou seja, ele está nos dando a fé, uma riqueza de fé. O que eu acho interessante é que essa riqueza de fé, ela tem um propósito, né? Que para que a gente possa acessar todos os tesouros que estão escondidos nele. E interessante é que se a gente for parar para pensar em riqueza e em tesouro, a gente pode perceber que o que Deus deu aqui, essa riqueza que Deus nos entregou, para que a gente tenha fé, para que possa buscá-lo, é algo insuficiente. Em que sentido que eu estou falando? É o mínimo. Ele quer que a gente alcance algo mais. Ele quer que a gente alcance tesouros. E essa fé, essa riqueza de fé, ela é apenas o pontapé. A gente tem que continuar crescendo aos mosquitos, crescendo em conhecimento e em sabedoria para alcançarmos esses tesouros que estão escondidos no Senhor. Então, essa riqueza, ela é apenas o suficiente. Interessante que se a gente for parar para pensar, essa riqueza, ela vai, se ela é insuficiente, vamos dizer assim, ela é apenas o princípio, insuficiente não porque a gente não consiga, mas algo maior, mas é porque ela dá o pontapé inicial. A gente tem que continuar crescendo. Essa riqueza, ela nos fala, ou ela representa a superficialidade, ou seja, a falta de intimidade com Deus. Já o tesouro, ele vai representar a profundidade e a intimidade com Deus. Então, por isso que eu estou falando que a riqueza, ela é insuficiente, porque ela vai representar a insuficiência, ela vai representar a superficialidade das questões do envolvimento com Deus. Agora, já o tesouro, ele vai representar a profundidade. E a gente pode observar que Ezequiel fala disso. Ezequiel 47:3, né? Não vamos ler, de 3 até 12, não vamos ler, mas todos, eu creio que conhecem. É a palavra de que Deus fala com Ezequiel, e um homem chega com um cordel de medir e o convida para poder caminhar por um determinado local e entrar em um rio. E aí a palavra fala que ele tem um cordel de medir. Vamos traduzir para a nossa linguagem de hoje. Eu estou olhando para lá, gente, porque para chamar a atenção de vocês realmente, porque não sei se vocês estão ouvindo, mas é um barulho muito, muito forte, o barulho das ondas.
né? Sempre que eu venho ao mar, eu lembro desse versículo, a voz de muitas águas. Então ele, traduzindo para o nosso linguajar de hoje, esse cordel de medir, vamos traduzir para uma trena, né? E nos dias de hoje mais ainda, aquela trena com a laser, que é mais eficiente, que vai mais longe. E ele fala que mediu 1000 côvados e a água batia nos joelhos, e aí ele media, nos joelhos não, perdão, no tornozelo, e depois ele media mais 1000 côvados, a água batia nos joelhos, depois mais 1000 côvados, a água batia nos lombos, ali na altura da cintura, e depois mais 1000 côvados, e aí as águas já eram profundas e não poderiam atravessá-las se não fossem a nado. Então, essas águas profundas aí representando os tesouros do Senhor, ao buscar dos tesouros do Senhor, a riqueza representando ali na superficialidade, sendo representada pelas águas nos tornozelos. Nós temos que verdadeiramente buscar a profundidade, nós temos que buscar a intimidade do Senhor, que está sendo aqui agora representada pelos tesouros. Deus, ele nos dá sabedoria e entendimento, que é o conhecimento, àqueles que o buscam, né? Oséias 6,3, como eu falei, vai sempre aparecer juntos. Muito raramente elas vão aparecer separadas. Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Pois misericórdia quero e não sacrifícios, ou conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, Deus está falando aqui mais uma vez da importância do conhecimento, da importância de se conhecer a Ele. Então, lá no Antigo Testamento, ele fala dos... Gente, os mosquitinhos aqui, eles não são noturnos, são diurnos. Então, Deus não está procurando que sacrifícios, esse tempo já passou. O que ele quer desde lá de trás, o que talvez não tenha sido muito bem entendido, é que ele prefere ser conhecido, ele prefere ter intimidade em nós. E Colossenses ficou muito claro, porque é ele quem está nos alimentando para que a gente possa reconhecê-lo. Não tem como, não há como, por nossas forças, a gente buscar e conhecer a Deus se Ele mesmo não se revelar a nós. E Ele está se revelando a cada dia através da sua palavra. E aqui Ele pede para que a gente busque. E é interessante porque Ele derrama sobre nós esse conhecimento, essa sabedoria, como chuva seródia. E o que essa chuva seródia está representando aqui? De que ela está falando? Ela está falando que o Senhor vai derramar esse conhecimento no tempo certo e na medida certa. Quem conhece um pouco de chuva sabe que a chuva seródia é aquela chuva constante, aquela chuva que não é forte, aquela chuva que não gera enxurrada, que não gera correntezas para que leve a terra. Mas é aquela chuva que molha a terra devagarinho, que molha a semente para poder germinar e para poder gerar frutos. Esse é a chuva que o Senhor quer derramar sobre cada um de nós. E não basta a gente ficar na riqueza, a gente tem que partir para o tesouro, para a profundidade, para a intimidade com Deus. Então, exatamente essa chuva que Ele quer derramar sobre nós, essa chuva de conhecimento, no tempo certo e na quantidade certa. Observa que a palavra também fala, Paulo fala que quando nós somos meninos, nós temos que ser, como somos crianças, nós temos que ser alimentados com leite. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai comendo comida mais forte. Assim também são as coisas do Senhor.
quando a gente começa a caminhar com Ele, começa a andar com Ele, a gente começa a ler a sua palavra, Ele vai nos mostrando devagarinho, Ele vai derramando sobre nós o seu conhecimento à medida que a gente vai crescendo. Afinal de contas, se Ele derramar todo esse vinho em odres que ainda não está totalmente preparado, a probabilidade é de nós nos rompermos. Então, é exatamente isso, ou porque a Bíblia ela se renova a cada dia, é uma questão a respeito da chuva seródia, esse derramar. Amém? Então vamos continuar. Vamos voltar, dei um pausa aqui, ainda está dando para ouvir uma moto passando por aqui. Como eu disse, a movimentação já está começando. E ele vai derramando essa chuva seródia, ele vai dando esse conhecimento devagarinho. E essa é a vontade dele, de buscar e de conhecê-lo. Esse é o mais importante, né? Conheçamos e procuramos a conhecer ao Senhor, ou seja, progressão. Nós vamos crescendo a partir do momento que a gente vai buscando, que a gente vai procurando conhecê-lo. E diante de tantos conhecimentos, o conhecimento do Senhor é mais importante. Ele nos dá conhecimento a respeito de tantas coisas. Nós temos a ciência aí, né, que significa exatamente isso, conhecer, entendimento. E através dela a gente tem conhecimento de tantas situações, a gente tem o conhecimento de que antes se pensava que a Terra era quadrada, era plana, era plana e não quadrada, pensava que a Terra era plana, e depois se descobriu que a Terra era redonda, principalmente com a possibilidade de o homem chegar até o espaço e olhar de cima e poder ver a Terra, que é redonda. Temos muitos tipos de conhecimento. Estamos aqui de frente, no caso eu estou de costa, vocês estão de frente para o mar, olhando ele aí. E nós sabemos que o conhecimento que se tem a respeito desse rapazinho aí é mínimo na profundidade, porque chegar muito profundo no mar por conta da pressão é muito difícil. Chegar às profundezas do mar é muito difícil. Então o homem conhece muito menos a respeito do mar do que a respeito do espaço. Então, apesar de todos os conhecimentos que nós temos acesso, o maior conhecimento que podemos ter é o conhecimento a respeito de Deus. A questão é como fazer para encontrar esse tesouro que é o conhecimento, que é a sabedoria. Como podemos fazer isto? Como podemos chegar até esse tesouro? É simples. Se a gente for... Como é que a gente encontra um tesouro? Se a gente for olhar nos filmes aí de piratas, onde eles escondem os tesouros, eles, quando escondem, o que eles fazem? Um mapa. Para encontrar aqui também esse tesouro de conhecimento que o Senhor quer derramar sobre nós, nós temos que seguir um mapa. Só que o mapa não é um mapa desenhado por mãos de homens. É um mapa que se chama a sua palavra. Nós temos que seguir a palavra que Ele entregou para nós. É através dela que a gente vai encontrar esse tesouro de conhecimento na busca, aprofundando-se na intimidade com Deus. E o que isso vai fazer nessa intimidade? O que a palavra faz com algo que Deus entregou, como lá em Colossenses eu citei, que é a riqueza de plena certeza, de forte convicção, que é a fé. Essa palavra, ela vai aumentar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir
a palavra de Deus, estudando, caminhando nela cada vez mais, ela vai ser aumentada. Então esse mapa chamado Bíblia, escrita por homens, mas inspirada por Deus, que se renova a cada dia, é ela que vai aumentar a nossa fé. E aí o que acontece? A nossa fé vai sendo aumentada, vai ser aumentada, e de repente a gente pode se ver ali no que está escrito em Provérbios 2, de 1 a 6. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares a tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então é o Senhor quem dá, é Ele quem fornece tudo, basta a nós nos empenharmos e procurarmos. É esse tipo de conhecimento que Ele quer. E aqui Ele fala do para, e é interessante isso. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo, guardar no coração, Senhor, guardei a tua palavra no coração para que não peques contra ti, não é o que diz o Salmo, e aplicares o teu coração ao entendimento, continuar buscando com zelo, com amor, para que inclines o teu ouvido à sabedoria. Tem uma finalidade, para que inclines teu ouvido, para que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento. E se clamares por conhecimento e elevares a tua voz, se buscares como prata e como ouro, aí a gente vai chegar ao temor, aprender e a conhecer ao temor do Senhor. Não o medo, fazer porque tivemos medo ou pavor de Deus, temos medo de perdermos a salvação, mas por amor, por temor. Amém? E vamos caminhando. O conhecimento que vem de Deus, assim como a sabedoria, que já foi falada lá antes, ele nos faz tomar decisões acertadas. Por falta desse conhecimento, cometemos erros que nos levam à malícia, à infidelidade, à corrupção, à ruína generalizada. E onde é que está escrito isso? A gente vai encontrar em muitos locais na Bíblia. E se a gente se atentar ao livro de Oséias, ele vai falar bastante a respeito disso. Todo o livro de Oséias, né? Ele vai falar a respeito disso. Tanto que ele pede para que conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor, para que a gente não entre nessa situação. Mas vamos falar aqui um pouquinho de Oséias 4:1. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. A questão é, por que não há misericórdia, por que não há verdade e por que não há conhecimento de Deus na terra? Porque os tesouros escondidos não estão sendo achados de fato e de verdade. Eles não estão sendo achados. Por que eles não estão sendo achados? Porque aqueles que chegaram à riqueza, encontraram a riqueza, eles se estão conformando apenas com a riqueza. Se conformaram com a riqueza e não continuaram, não prosseguiram em buscar
o conhecimento para poder chegar até ao tesouro, até o tesouro. Então esses tesouros não estão sendo achados porque estão se conformando apenas com a riqueza. Não é lá o que está escrito em Romanos 12:2, né? Deixa me ler aqui, que eu não anotei ali, que eu deixo anotado ali, vocês sabem que é para ficar mais rápido. Mas Romanos 12:2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos conformar com o que o mundo está nos... Não podemos nos conformar com o que o mundo está nos proporcionando, ou seja, está nos oferecendo. Gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa. E como eu costumo dizer, é fácil acostumar com vida boa. Eu e minha família estamos aqui de férias com alguns amigos. E é fácil se conformar com vida boa. Só que a gente não pode deixar que as coisas do mundo nos influenciem. O Senhor vai nos permitir usufruir das coisas boas, mas o mais importante são os tesouros que Ele tem para nos oferecer, e não a riqueza que o mundo tem para nos oferecer. A gente não pode se conformar de forma nenhuma com as riquezas. A gente tem que continuar e se aprofundar para encontrar os tesouros, né? A riqueza foi retida também porque ela não foi divulgada com retidão, com zelo e com amor. Ela não foi encontrada porque foi retida e não foi divulgada com retidão, com zelo e com amor. Não é o que está lá em Colossenses 2? Seus corações sejam confortados e estejam unidos em amor. Unidos em amor. Falando da unidade, falando do amor, porque quando nós temos unidade, nós entre irmãos, e aí eu bato na tecla, porque um dos povos mais desunidos na face da terra são os cristãos. Continuo batendo nessa tecla, nós estamos prestes a chegar nas eleições, e aí o que acontece? O que a gente mais vê é cada igreja, cada denominação levantando o seu candidato. Se feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, por que não nos unimos para termos representantes e colocarmos lá? Bem, mas não é essa a questão, né? Não estão sendo divulgados com retidão, com zelo e com amor. Muitos que estão tendo acesso a essa riqueza, eles estão gerando riquezas em benefício próprio. Não tem amor, não tem zelo, não está tendo misericórdia. E aí eles vão ensinando, e aqui, como a gente está falando em riquezas, mas riquezas de conhecimento, riquezas de sabedoria, eles vão pegar e transformar toda essa palavra que gera riqueza, e aí eles vão pegar essa palavra e gerar riquezas em benefícios próprios. A gente está vendo muita gente aí pregando simplesmente prosperidade, só riqueza. E não é só isso. O que Deus quer é que a gente busque conhecimento, riquezas, tesouros no conhecimento, na verdade, que estão escondidos. Esse é o maior tesouro que temos que buscar. E observem que a parábola dos talentos, ele vai falar um pouco sobre isso, né? E fala que o determinado senhor vai viajar e entrega 5 talentos para um servo, entrega 2 para outro e entrega 1 para outro. E aí o que acontece? Aqueles que recebem 5 e 2 negociam e entregam mais 5 e mais 2. E aquele que não, que de repente olha o Senhor, como foi falado ali agora à tarde, como um Senhor que rígido, né? Como um Senhor que é duro. Opa, eu sei tanto que o Senhor é. Então, o que ele vai fazer?
ele vai esconder o seu tesouro. Então aí o Senhor vai chegar para ele, para os outros dois, e vão falar que eles são bons e fiéis. E aquele que recebeu apenas um tesouro vai dizer que ele é servo mau e inútil. É complicado, gente. É aí o que o Senhor faz? Tira o denário, o talento dele, e ainda diz que até o que não tem vai ser tirado. E aí a questão nesse servo que recebeu apenas um tesouro é interessante. Ele nos faz e nos leva a pensar que quando a riqueza, aquela primeirinha que Deus nos entregou, o Senhor nos entregou, ela não é movimentada, ela se desvaloriza e ela é perdida. Eu não estou falando que a palavra ela é desvalorizada, mas a partir do momento que ela fica simplesmente aqui, escrita aqui nesse livro, ela não é aprofundada, ela não é lida, ela não é conhecida, ela não é divulgada, ela perde, ela não perde, não vou dizer que ela perde o seu valor, mas ela não vai ter o seu valor com o propósito para qual ela foi gerada. Então essa riqueza, quando não é movimentada, ela é perdida. Aquele que movimenta, e alguns casos, como eu já falei aí, alguns casos movimentam essa riqueza em benefício próprio, o que é mais complicado ainda. Aí ele deturpa a finalidade para a qual a riqueza, né, ela foi gerada. Essa riqueza que é a palavra de Deus, ela foi gerada. Para que ela foi destinada. E aí o que acontece? Qual é a finalidade dela? Para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Se não agirmos em conformidade com aquele que ganhou 5 e 2 talentos e em conformidade com o que ganhou apenas um talento, ela vai perder a sua finalidade e não vai gerar o seu propósito. Então, quando essa riqueza ela não é movimentada, aí ou ela é movimentada em benefício próprio, aí nós vamos chegar o que nós já lemos, que é Oséias 4:1, que por ela não ser movimentada na forma adequada, ou por ela deixar de ser movimentada, ela vai deixar de gerar verdade, vai deixar de gerar misericórdia e vai deixar de gerar o conhecimento de Deus na terra. Ou seja, se não gerarmos, se não movimentarmos, controvérsia, Oséias 4:1, controvérsia de Deus. Quando a riqueza, a palavra de Deus, ela é movimentada, ela gera tesouros, não só para quem a movimenta, mas para todos que a receber, e haverá verdade e misericórdia e conhecimento de Deus na terra. Os tesouros são encontrados. Quando a riqueza, ela é movimentada, essa riqueza que é a palavra de Deus, ela gera tesouros, tesouros vão ser encontrados, e a partir do momento que esses tesouros são encontrados, ele vai, vamos dizer assim, enriquecer em conhecimento e em verdade e em amor. Não vai haver contenda, não vai haver a contenda de Deus. Deus vai estar satisfeito, porque ele vai estar percebendo que o seu amor, que a sua palavra está sendo propagada da forma como ele assim planejou. Oséias 4:6 vai falar: o meu povo é destruído por falta de conhecimento, por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não... eu esqueci de... Oséias 4:6 fala: o meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. E aí ele vai um pouco mais além. Visto que tu esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Está falando aqui de vingança.
está falando que a partir do momento que eu não busco esse conhecimento, essa verdade, essa misericórdia do Senhor, vai haver consequência na minha descendência. Sou eu, como o pastor Cleiton fala o tempo todo, nós somos responsáveis. Eu sou responsável pela minha descendência. A minha atitude aqui hoje é a busca pelo conhecimento, pela verdade do Senhor, que vai fazer com que a minha descendência, no caso eu só tenho uma filha, que vai fazer com que ela também busque esse conhecimento. A minha verdade no que diz respeito do que eu aprendo do Senhor, a verdade que eu propago na vida dela, que eu ensino na vida dela desde pequenininha, incutido na mente dela, para que ela cresça e não se desvie dos caminhos do Senhor, como está escrito lá em Provérbios. Amém? E ele não está falando apenas de pessoas que simplesmente não têm conhecimento, mas fala daqueles que têm o conhecimento, mas não praticam o conhecimento como ele deveria ser praticado, daqueles que porventura têm acesso ao conhecimento, não conseguem entender porque não querem se aprofundar, fica na superficialidade, e aí o que acontece? Não reconhecem os mistérios de Deus, consequentemente não chegam aos tesouros de Deus. E isso aqui vai falar de algo muito interessante, né? Como eu falei, que essa questão da responsabilidade que nós temos para com as gerações futuras, para com os nossos filhos. E foi isso que Deus falou lá atrás para os patriarcas, para Abraão, para Isaac e para Jacó. Foi o que Deus falou para Abraão, para Isaac e para Jacó, os nossos patriarcas. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então observa a responsabilidade, eu sempre toco nesse assunto, que a família, a respeito da família, a responsabilidade do pai e da mãe, é pela família que começa o propagar a palavra. No caso aqui, sou eu que estou aqui na frente, sou eu buscando o conhecimento do Senhor, largando a riqueza que é insuficiente, largando a riqueza que é superficial, me aprofundando, buscando tesouros que é suficiente, que é mais do que suficiente, conhecendo, procurando, buscando cada vez mais, que vai gerar intimidade. E aí, a partir disso, daqui da minha casa, para todas as famílias da terra. Quer dizer que eu tenho que sair por esse mundo todo, não, mas o trabalho, como a gente costuma falar, de formiguinha, aqui, ali, lá, devagarinho, se mantendo firme, se mantendo fiel, buscando cada vez mais o conhecimento, entendendo que esse conhecimento não é para o meu benefício próprio, mas é para edificação de todos aqueles que estão ao nosso redor, a todas as famílias da terra. E isso não é fácil, não é fácil, não é fácil, porque o mundo nos oferece muitas coisas boas, e muitas vezes a gente muda o pensamento, muda a forma da riqueza para que ela venha nos beneficiar. Olha aí a questão da família ainda, de passarmos os ensinamentos que Deus deu aos patriarcas, né? A importância da família, com os pais ensinando a verdade, a misericórdia e o conhecimento a respeito de Deus para os filhos, unidos em amor, repassando para toda a terra, como Deus determinou desde o início. É assim que Deus determinou desde o início. Agora, uma questão, conhecimento é maravilhoso, conhecimento ele é muito bom, mas
eu falei que muitas vezes esse conhecimento, essa riqueza, ela é gerada em benefício próprio. Ou seja, conhecimento pode ser um caminho que gera vida ou morte. E aí, o clássico, né, dos versículos, Gênesis 2, 16 e 17, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente tem que tomar muito cuidado, já nos finalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com o conhecimento. Porque quando a mente do homem se abre e ele consegue vislumbrar tudo que ele pode ter, ele pode trilhar um conhecimento não de vida, mas ele pode se desviar para um conhecimento de morte. Detalhe é que muitos daqueles que estão trilhando o caminho de morte podem nem perceber que estão trilhando esse caminho, porque reconhecem aqui na palavra de Deus, eles usam na palavra o que está escrito aqui, de alguma forma que eles verdadeiramente acreditam que o que estão fazendo é verdade, mas é caminhos de morte. Então, quem é sábio para que entenda estas coisas, é o que está escrito lá em Oséias 14:9. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saibas? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Caminhos que gera vida ou morte. Qual que nós vamos escolher? Porque 1 João, ele vai dizer: e vós possui unção, que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Lá em Colossenses, o Senhor já tinha falado, que nos deu uma riqueza de plena certeza ou de forte convicção, para que a gente possa buscar tesouros. Então, ou seja, o Senhor já derramou sobre nós a unção, o Senhor já derramou sobre nós o conhecimento. Temos que pegar esta unção e esse conhecimento e colocar em benefício do reino e não em benefício próprio. E 1 Reis diz: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento, e Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. E isso foi bem provável, né? Porque nós estamos aqui à beira do mar, onde a areia que é incontável, a cidade que nós estamos aqui, Jericoacoara, a vila de Jericoacoara. A cidade, ela não é grande, ela é pequenininha, é uma vila mesmo, é bem pequenininha. E não existe asfalto aqui, não existe calçada. Todas as ruas são de areia. Todas as ruas são de areia. E por onde a gente anda, areia. Não tem calçada, é só areia. Tem alguns, nós ontem entramos para poder jantar. O piso do restaurante é de areia, não é concreto. Então, se a gente for contar essa quantidade de grão de areia, é imensurável, não dá para contar realmente. E é assim que Deus deu esse conhecimento e essa sabedoria para Salomão. O interessante é que muita gente, a gente só fala da sabedoria de Salomão, mas Deus fala que deu discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento. Então, nos tempos de hoje a gente fala muito de Einstein, mas olha lá, Salomão já no tempo dele, sendo o homem mais sábio e o homem de maior entendimento e conhecimento da terra. E para terminar, a propósito nas riquezas, reconhecer os mistérios de Deus. A propósito nos mistérios de Deus, acessar tesouros de conhecimento e sabedoria. A propósito nos tesouros de conhecimento e sabedoria, ganhar, gerar vidas para Cristo e para o reino. E agora, voltando ao tema, finalizando com o tema,
ser aquele que tem mais conhecimento pode não ser a melhor opção. A melhor opção é ter entendimento para reconhecer os mistérios de Deus e ter acesso a um tesouro inestimável de conhecimento e sabedoria para compartilhar e evitar uma contenda com Deus. Amém? Que o Senhor Deus nos dê graça verdadeiramente, nos dê conhecimento, nos dê sabedoria, para que possamos continuar buscando, aprofundando, prosseguindo cada vez mais no seu conhecimento e na sua verdade. Que o Espírito do Senhor e a unção do Senhor, como foi lida aqui, venha sobre nós verdadeiramente, e tudo que nós aprendermos e tudo que nós retermos a partir do que diz respeito aos tesouros que Ele entregou em nossa vida, a gente possa verdadeiramente aplicar em prol do seu reino. Que cada um de nós receba a unção do Senhor com entendimento, com temor, com verdade, com misericórdia e com amor, para que a gente possa permanecer no temor do Senhor e através da nossa permanência em obediência, em sabedoria e em conhecimento, a gente possa fazer com que este mundo ele venha a ser melhor. A gente possa fazer com que o reino do Senhor possa ser estabelecido aqui na terra. Afinal de contas, foi o que o próprio Cristo nos ensinou, que seja feita a vontade do Pai e que o seu reino seja estabelecido aqui. E nós te damos glórias, Pai, porque o Senhor nos fez entender isso, porque o Senhor está afirmando os nossos passos e os nossos pés no caminho da verdade. E a todos aqueles que, porventura, estejam se desvirtuando, transformando a verdade em benefício próprio, que o teu Espírito Santo possa ir até eles e possa fazer com que o coração deles possam ser verdadeiramente convertidos a ti, possam reconhecer o temor, que o teu Espírito Santo possa abrir os olhos e fazê-los entender que não é em benefício próprio que este tesouro tem que ser movimentado. Tesouro, sim, tem que ser movimentado para que vidas sejam ganhas e firmadas em ti. Que os nossos passos sejam fincados verdadeiramente na tua retidão e no teu amor. Te louvo, te glorifico em nome de Jesus. E os mosquitos aqui estão assolando. Amém? Glórias a Deus. Fiquem com Deus. Meditem um pouco nessa palavra e que o Senhor os abençoe.